Dura, eis a melhor forma de descrever a Rampa de Santa Marta 2019, quinta edição desta prova disputada em Santa Marta de Penaguião e que voltou a cobrar um imposto forte ao pelotão do Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group. O seu desafiante percurso entregou-nos um fim de semana cheio de toques e de cedências mecânicas que proporcionaram emoção e incerteza até ao fecho. João Fonseca venceu em termos absolutos com Flávio Sainhas, a repetir o feito nas contas entre os clássicos. Mas vamos à história desta terceira jornada do campeonato de 2019. João Fonseca voltou a impor o Silver Car numa prova do Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group. Desta feita, o piloto do Sporting Clube da Covilhã sentiu a concorrência mais próxima, sobretudo por parte de Hélder Silva, com este a estar cada vez mais rápido a retirar todo o potencial do seu Juno CN09. Hélder Silva logrou segurar o segundo lugar na rampa, 4 segundos e 1 décimo do vencedor, mesmo a braços com problemas na bomba d'água do seu Juno CN09. José Correia colocou o Ozella PA2000 Evo 2 da JC Group Racing Team no último degrau do pódio, mercê de duas subidas finais muito rápidas e onde deitou para trás algumas dificuldades que sentiu na afinação do protótipo. Concluiu a 6,1 segundos de João Fonseca. Com esta vitória, João Fonseca reforçou ainda mais a liderança dos campeonatos absoluto e da categoria protótipos. Luís Nunes e o seu Ford Fiesta R5+, voltaram a rodar a um ritmo estratosférico. O piloto de Valpaços impôs a sua lei entre os turismos, vencendo a categoria e, claro, dominando a Divisão 2, sendo ainda quarto da geral. Atrás de si, o Garaújo, também inscrito na Divisão 2, colocou o Subaru Empresa da Bracar Docs no segundo lugar entre os turismo e na divisão, rodando perto de Nunes e assinando uma excelente prestação, mesmo que tendo de estar a contas com alguns problemas de transmissão no seu carro. Nesta divisão, Manuel Pereira colocou o seu Mitsubishi Lancer Evolution 6 no terceiro lugar, que correspondeu ao quarto posto na categoria Turismos. Top 5 nesta categoria e autor de uma faena impressionante foi Luís Silva, que conduziu o seu potente mas temperamental BMW M3 como poucos e foi assim recompensado com o terceiro posto na Divisão 2 e o tal Top 5 entre os turismos. Na Divisão 3, Joaquim Teixeira da Bom Piso Racing Team impôs a sua lei, tripulando o Seat Leão Eurocopa e levando o seu carro a um triunfo sem mácula, liderando agora isolado a classificação da divisão no campeonato. O piloto almejou ainda chegar ao pódio absoluto entre os turismos, sendo o terceiro da geral nesta categoria. Já Gabriela Correia, também em Seat Leão Eurocopa, esteve uma vez mais na luta pelo triunfo, assegurando o segundo lugar para as cores do JC Group Racing Team. Sérgio Nogueira, num Renault Clio RS, reclamou mais um pódio nesta divisão, alcançando um tranquilo terceiro posto. Verdadeiramente endiabrado ao longo de toda a jornada esteve Alberto Pereira. O Idil de Mesão Frio foi rápido e eficaz em todas as subidas de prova e reclamou uma merecida vitória na Divisão Turismo 1, na frente de Parcídio Somaviel, outro autarca, este de Faf, que continua muito competitivo com o Renault Clio RS. O terceiro posto foi para Ricardo Gomes em Mitsubishi Lancer Evolution 10, que enfrentou um fim de semana carregado de problemas que incluíram um capotanço e uma quebra de motor. Já Pedro Marques, num Cupra Leão TCR, venceu a Divisão 4, sendo o 10º da geral. À ausência das duas provas anteriores, Flávio Sainhas respondeu com uma vitória tão fantástica quanto suada nas contas absolutas do Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanhas JC Group. Natural da Covilhã, tal como João Fonseca, o piloto esteve sempre na luta pelo triunfo em Santa Marta, apresentando-se na prova com o seu habitual Foscor MK1 e rodando sempre entre os melhores desde a primeira subida. No final, e após um duelo sem tréguas com Carlos Oliveira, levou de vencido o piloto do Ford Serra Corsa TRS por apenas 250 milésimas de segundo. Assinaram os dois o duelo do fim de semana. Na terceira posição entre os clássicos, terminou Luís Moutinho num Ford RS 1800, que fez da regularidade a arma para chegar a este pódio. Já Ricardo Loureiro, que chegava à rampa de Santa Marta na liderança do campeonato, viu-se a braços com problemas elétricos no seu Foscor MK2, limitou os prejuízos com o quinto lugar final, que correspondeu ainda à vitória na Divisão 6. Na Taça de Portugal 1300, João Diogo Santos voltou a impor a sua lei. O fim de semana até começou mal, com problemas no Fiat Punto 85, mas na hora das decisões foi sempre mais rápido
e é cada vez mais líder da taça. Pedro Nogueira veio desde Braga para levar o seu Toyota Starlet ao segundo lugar, cabendo a Francisco Milheiro fechar o pódio, sendo terceiro com o Peugeot 106. Também de regresso às lides da montanha está José Pedro Figueiredo e fê-lo em boa hora, já que saiu de Santa Marta com uma vitória tranquila nas contas da Taça de Portugal de Clássicos de Montanha em 1300, tendo sido sempre o mais rápido, tripulando um Datsun 1200. Atrás de si, Domingos Fernandes, em Autobianchi A112 Abar, foi segundo na prova e com este resultado segurou a liderança das contas da taça. A quinta rampa de Santa Marta 2019 integrou no seu programa uma competição regional. Vitória sem oposição para o BMW M3 José Almeida. Sónia Pereira, em Seat Leon 2.0 TFSI, garantiu o segundo posto, cabendo a Tiago Fontão em Toyota Starlet assegurar a terceira posição. O Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group vai rumar agora ao teto de Portugal continental. No último fim de semana de junho, será tempo de disputarmos a rampa da Serra da Estrela sob a batuta organizativa do CAMI. Será então a quarta prova da temporada e marcará o meio da época 2019 da Montanha Nacional.